E aí, na tranquilidade, tudo belezinha? Então, hoje veremos mais um vídeo, mais uma aula sobre matemática para concursos. Resolveremos aqui e diremos alguns passos, certo? Alguns passos que, se você seguir, você não erra, mais regra de 3, que é um assunto que cai bastante em concursos. Você que já prestou concurso sabe disso. Em praticamente todos os editais de concurso público que você tem matemática, vai ter também regra de 3. Beleza? Então, vamos à aula. Então, vamos conversar aqui sobre os passos que eu falei a você. Regra de 3. Você siga sempre estes passos básicos que eu vou lhe falar aqui, que dificilmente você vai errar uma regra de 3, seja simples ou composta. Eu quero sempre que você faça isso aqui, ó. Passo 1. Organize os dados do problema. Leia o problema com atenção. Organize os dados. Depois, ó, faça as comparações. Regra de 3, seja simples ou composta, você sempre vai precisar fazer comparações para ver se é direta ou inversamente proporcionais às grandezas. Depois, ó, calcule atenciosamente. Muita gente, em se tratando de concursos, segue os passos tudo direitinho, sabe fazer a questão, mas na hora do cálculo, por uma divisão, uma simplificação, acaba errando. Beleza? Então, passo 3. No passo 4, faça o seguinte: analise os resultados. Você não teve o trabalho de fazer a conta, montar e fazer tudo? Pegue o resultado que você encontrou e analise na questão. Veja se faz sentido. Tranquilo? Então, ó, dito esses passos básicos, vamos então para um exemplo. Aqui, ó. Matemática de concurso, regra de 3. Vamos lá. Exemplo 1. Vou ler para você. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 6 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando, ou seja, um deles se foi. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Qual foi o primeiro passo que eu falei? Organize os dados. Então, vou começar a organizar meus dados aqui, ó. Os dados que eu tenho é náufragos, ou seja, as pessoas, certo? Seriam os náufragos. Tranquilo? E o outro dado que eu tenho do problema é a quantidade de dias que a comida vai durar. Então, ó, na primeira situação, eu tinha 3 náufragos. E a comida ia durar quantos dias? 6 dias. Um deles resolveu ir embora, então sobrou quanto? Sobraram, né? 2 pessoas, 2 náufragos. Aí a pergunta é: quantos dias irá durar essa comida? Ou seja, a variável aqui seria, que a gente vai chamar de x, né? A variável seria aqui dos dias, né? Eu não sei quantos dias agora a comida vai durar. Perceba a questão, analise. Eu tinha 3 náufragos e uma determinada quantidade de comida fixa. Essa comida ia durar quanto? 6 dias. Se um for embora, a comida vai durar quanto? Essa é a pergunta. Aí você começa a analisar, ó. Aí tem aquela jogada das setinhas, né? Por exemplo, eu vou comparar esta grandeza com esta, para saber, ó, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Perceba o que eu vou fazer. Colocar uma setinha aqui para cima, ó. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Você que escolhe, é uma convenção. Beleza? Aí eu vou comparar aqui, ó. Se o número de pessoas aumentar, a quantidade de dias que a mesma comida vai permanecer, vai aumentar ou diminuir? Ou seja, aumentando o número de pessoas, a quantidade de dias vai diminuir. Quanto mais pessoas eu tiver, menos dias eu vou ter de comida, né? Considerando uma porção fixa de comida. Na questão eu dou uma porção fixa. No caso, ó, se eu aumentar o número de pessoas, vou diminuir a quantidade de dias de duração dessa comida. Então, são inversamente proporcionais. Perceba o seguinte, fazendo essa análise, ó,
eu considerei, se fosse diretamente proporcional, eu colocaria uma setinha para cima. Como as setinhas estão em posições, né, sentidos diferentes, o que é que eu faço? Na hora da comparação aqui, ó, para fazer os cálculos, ó, que seria o passo 3, eu vou fazer o seguinte, ó, 3 sobre 2, percebe? Vai ser igual, aqui tem 6 sobre x, né? Não são inversamente proporcionais, como a gente acabou de ver. Aumentando o número de pessoas, a comida acaba mais rápido. Então, ó, vai ficar o inverso do que está aqui, ou seja, x sobre 6. Continuando resolvendo aqui, ó, aquela velha história. Faço a cruzinha aqui e multiplico, né? 2 vezes x, 3 vezes 6. 3 vezes 6 igual a 2 vezes x. Pego aqui, ó, 2x vai ser igual a 18. X vai ser igual, o 2 está multiplicando, passo dividindo. 18 sobre 2. Ó, percebe? O que está de um lado da equação multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E vice-versa. 18 dividido por 2, sendo que x é igual a 9 dias. Por que x é igual a 9 dias? Porque era a variável que eu queria encontrar, ó, quantidade de dias. Então perceba, fizemos os passos 1, organizamos os dados. O passo 2, fizemos as comparações para saber se é direto ou inversamente proporcional. 3, fizemos os cálculos, lembrando aqui de multiplicar em cruz. Passo 4 agora, análise dos resultados. Perceba, quando eu tinha 3 pessoas, ou seja, 3 náufragos, a comida durava quanto? 6 dias. Agora eu tenho 2 náufragos. A comida está durando quantos dias? 9 dias. E isso é bem lógico. Por que lógico? Porque eu tenho menos pessoas para se alimentarem. Então, eu vou demorar mais tempo com aquela mesma quantidade de comida. Então, a resposta dessa questão seria esta aqui. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like, clique em gostei. O seu comentário é importante, beleza? Até a próxima. Um forte abraço.